Olá, eu sou a Josina Nascimento, trabalho no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, Brasil. E nós estamos aqui hoje para passar questões da prova de nível 3. Giane, se apresenta. Olá, sou Giane de Fátima, professora, representante da UBA, participo desde 2009. E esse ano a gente teve essa ideia de reunir as questões do ano passado e batermos um papo aí. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre as provas da UBA. Alguns professores, né, Jane, nos perguntaram se a gente podia dar uma ajuda, dar um treinamento. Aqui não é um treinamento. Nós vamos comentar um pouco as questões da prova de nível 3. Tem a outra na playlist, tem outro vídeo com as provas de nível 2 e outro vídeo com a prova de nível 4. E a gente vai conversar, bater um papo, né, sobre essas questões da prova de nível 3 do ano de 2022. E na segunda-feira, dia 15, às 18h30, a gente vai fazer uma live tirando dúvidas. Então aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link da live e vai encontrar também o link para um formulário Google para você colocar as suas dúvidas. Isso. A gente já vai para a live com essa resposta dessas dúvidas. Ao longo da live, as outras dúvidas que surgirem a gente também vai esclarecer, certo? E Jane? a prova da UBA é na sexta-feira, dia 19 de maio. Entendeu? Porque a gente está no ano de 2023, né? Isso. Porque esse vídeo fica gravado. Essa prova foi a do ano passado. Então a gente vai fazer alguns comentários. Não serão essas questões. Então a gente já está só orientando vocês. Por quê? Porque a UBA, se você entrar lá no site, tem os materiais de consulta, tem as provas antigas, tá? E se você quiser também olhar OBA na mídia, tem o site, tem um cantinho esquerdo com todos... Que eu coloque aqui no site? O site. E aqui, essa é o site da OBA. E nesse cantinho aqui, ó, você vai ver o histórico, ó, as provas dos anos anteriores. Você não precisa fazer o download e imprimir, não. Você pode ter acesso a essas informações e verificar. Você pode fazer o seguinte, observa a questão, tenta fazer, e também tem um aplicativo, né, José? Tem um aplicativo. Tem também um aplicativo. Deixa eu só comentar uma coisa, as provas de 2019 e 2018, elas têm também um gabarito comentado. Por isso que nós não vamos fazer de 2022, que não tem ainda o gabarito comentado, tá? Isso. O aplicativo. O aplicativo você pode baixar e você pode resolver as questões e tem lá a sua pontuação. E é muito bom. E ele tem para cada nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Esse PowerPoint, por exemplo, foi o que nós baixamos. O PDF tá com aquele formatinho da prova mesmo, que mostra aí como é que é o formatinho da prova. Essa é a prova da UBA. E hoje nós estamos falando sobre o nível 3. E da prova de 2022. Então vamos lá, Jane? Vamos! Vamos botar aí PowerPoint. Isso. Tá aqui. Tá, então vamos para... A gente vai dar uma passadinha aqui nas questões. Essa questão é uma questão de brilho. Então, uma coisa que a gente queria comentar aqui é que muitas vezes você não sabe alguns conceitos que estão naquela questão. Normalmente, na grande maioria das questões da prova da UBA, o conceito está explicado na própria prova. Isso. E uma coisa, quando você lê com atenção, lê com calma, porque uma das dicas das provas da UBA, a resposta está clara ali. É só você prestar atenção que você consegue responder e acertar. Porque aqui você, por exemplo, nunca viu a constelação de Órion, não conhece a Unitaca, a Mintaca e a Unilã, que são as Três Marias, não tem problema. Às vezes a gente olha uma questão e diz, eu nunca vi isso, vou pular. Não, lê com atenção, como a professora Giane disse, que certamente a sua grande chance é acertar. Então vamos lá. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós. Ele já está dizendo o conceito. A distância. O brilho depende da distância. Eu consigo sublinhar isso aqui. Você pode sublinhar também na sua prova. O conceito foi dito aqui. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós.
E ele ainda dá um exemplo. É como se fosse uma lâmpada de 60 watts. Isso. Você não sabe o que é W, que é watts, também não tem problema, isso não vai fazer diferença. Quando a lâmpada está perto de nós, ela brilha mais do que está longe. É a mesma lâmpada, com a mesma Nós estamos potência. aqui com uma lâmpada aqui, ó. Isso. Ela E está aí? nos iluminando. Mas se ela estiver muito longe, não vai iluminar. Então, a potência da lâmpada não se altera. Se ela está... O que se altera é se ela está próxima ou não de nós. O que faz o brilho alterar é se ela está próxima ou não de nós. Então, o conceito ficou bem formado na sua cabeça. Na constelação de Órion, que é essa constelação aqui, nós temos as Três Marias, que na verdade são Alnitak, Alnilam e Mintaka. Porém, a Mintaka, ela brilha menos, então Mintaka brilha menos do que a Alnitak. Ela tem um brilho mais fraco. Mas a potência dela, que em astronomia a gente chama de luminosidade, é quase o dobro da Alnitak. Então, ela brilha menos. Deixa eu ver se eu falo assim, Mintaka. A luminosidade da Mintaka é menor do que a luminosidade da Alnitak. Mas, não, ela brilha menos, é o brilho. Aqui não, eu tenho que apagar. Eu quase ia botando o dedo. Aqui é o brilho. O brilho da Mintaka é menor do que o brilho da Alnitak. Mas a luminosidade da Mintaka, ela é quase o dobro, é praticamente 2 vezes a luminosidade da Alnitak. E isso você não vai fazer conta, você não vai fazer... Não tem nenhuma continha, é observação. Prestar atenção. Porque no texto ele já está dizendo. Já está dizendo. Agora, se Mintaka brilha menos, qual é a explicação para isso? Mintaka brilha menos, realmente o brilho da Mintaka é menor, ela é mais luminosa, ela é realmente mais luminosa. Então, qual é a coisa? É porque ela está mais distante. Isso. Igual a lâmpada. Então, Igual essa a daqui, lâmpada. a gente já viu que ela é verdadeira. Agora, Que é vamos ver se realmente as outras são falsas? Não vamos... Você, na sua prova, não marca, não. Eu estou marcando aqui porque eu posso apagar. Mintaka brilha menos porque há muita poeira estelar entre ela e a Terra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Inclusive, ele disse, nós sublinhamos, que o brilho depende da distância. Mintaka brilha menos porque a sua cor superficial é mais opaca? O que a gente está querendo saber é o brilho entre elas. A relação entre A brilho e relação distância, entre isso. né? Mintaka brilha menos porque deve ser muito menor do que a Alnitak? Também não falamos em tamanho Não de falamos em estrela. tamanho. Mintaka brilha menos porque está dentro da grande nuvem de Órion? Também não tem nada a Não tem ver. nada a ver. Então, o que tem é realmente a letra A. E tá aqui nuvem. E a gente está falando constelação. Então, a Mintaka brilha menos, ela é mais luminosa, brilha menos por quê? Porque ela está mais distante. Então, é a letra A. E essa constelação de Órion é aquela constelação do caçador, né? Vocês sabem a história, Josina, da constelação de Órion, que nunca você vai encontrar a constelação de Órion e a de Escorpião juntas. Sim, Por quê? sim. Lembra da história? Então, tem uma Chega um pouquinho mais pra cá. Isso, tem uma história, né? Que vocês podem lá pesquisar e procurem saber por que a gente nunca vai encontrar a constelação de Órion e Escorpião ao mesmo tempo. Você sabe que um tá fugindo do outro. É verdade. Pense, procure. É uma pegadinha, né? Um tá fugindo do outro. Por que será que Órion foge da constelação de Escorpião? A constelação de Órion no hemisfério sul, né? A constelação do verão. Ela praticamente bem longe do verão, ela está nascendo na hora que o sol se põe, então ela fica no céu a noite toda. E Escorpião é o contrário, né? A constelação do inverno, né? Então vamos lá, vamos passar para o próximo. Eu não estou conseguindo passar, eu não sei porquê. Foi? Foi. Então vamos para cá.
A outra questão eu pulei porque ela é praticamente igual à primeira. Isso. Então agora vamos para essa outra questão aqui. Aí você lê, velocidade da luz, não sei nada sobre isso. Não se preocupe. As questões precisam só que sejam lidas com calma, porque a resposta está na pergunta. Normalmente é isso. Geralmente, então, a gente vai assinalar aqui, as coisas dicas, importantes, né? As dicas, né? Ele tá dando, ó, ele já está dando esse dado. A velocidade da luz no vácuo e a de qualquer radiação eletromagnética, ela é constante, ela não muda, tá? E vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, de novo, ele já deu o conceito aqui logo na primeira frase. E ele já deu praticamente a resposta. Exatamente. Ainda disse mais. A velocidade da luz independe. O que é independe? Não se altera. Né? Não depende, não se altera de acordo com a velocidade da fonte emissora. Por exemplo, no caso da lâmpada, quem é a fonte emissora? A corrente elétrica, né? E no caso da estrela, quem é a fonte emissora? A própria estrela. A própria estrela. Né? Então vamos lá, a velocidade da luz e de qualquer radiação eletromagnética no vácuo é constante, vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz independe da velocidade da fonte emissora, a estrela, a lâmpada, seja lá o que for, e também independe da velocidade de quem recebe a luz. Pronto, esses conceitos são os conceitos importantes dessa questão. Agora ele vai falar da estrela Betelgeuse e da estrela Antares. A Betelgeuse, ela está aproximadamente, a distância dela, da Betelgeuse, ela é aproximadamente 720 anos-luz. O que são anos-luz? Está escrito aqui embaixo. Ano-luz é a distância que a luz percorre no período de um ano. Isso. Tá? Então, a Betelgeuse está aproximadamente 720 anos-luz da Terra. E Antares, que é a alfa do escorpião, mas se você não souber isso, não importa, ela está aproximadamente 600 anos-luz da Terra. Ambas são supergigantes vermelhas com diâmetro aproximadamente 900 vezes maior que o do Sol. Então agora vamos colocar verdadeiro ou falso aqui, Jane? Isso. A luz que recebemos hoje de Betelgeuse é mais antiga do que a recebemos hoje de Antares? Veja bem, Betelgeuse está a uma distância de 720 anos-luz. Então a luz que a gente recebe hoje saiu de lá há quanto tempo? Há 720 anos. E a luz da Antares que a gente recebe hoje saiu de lá de Antares há quanto tempo? 605. Então qual é a luz mais antiga? É 720, né? Então pronto, tá aqui. Entendeu? Ó, viu como foi fácil? É só você observar. Uma dica que a Josana está dando é você destacar a informação importante. Exatamente. Porque quando você destaca a informação importante, você vai poder entender a questão e não ter dificuldade para responder. Nós aqui não estamos querendo saber de conceitos, tanto que a prova ela já te disse a velocidade da luz, ela já te disse o ano-luz que cada um... O que é o ano-luz? Do que depende? Do que não depende? A única coisa é que você vai ser o analista. Você vai observar e vai falar assim, não é uma pegadinha. Isso aí eu vou conseguir responder. Exatamente. Agora a segunda. Vamos supor então que a estrela Betelgeuse está se afastando da Terra e Antares está se aproximando da Terra. A velocidade da luz que elas emitem em nossa direção é a mesma? O que acontece? Foi dito aqui que independe. Independe. A velocidade da luz independe da velocidade da fonte emissora. Da fonte emissora. Então, é verdadeiro. É verdadeiro. Agora, a Betelgeuse que a gente vê hoje, de fato, é como ela era há 720 anos? Sim. A luz saiu de lá há 720 anos. Porque é a intensidade, né? Verdadeiro. Verdadeiro. É impossível ver Antares ou Betelgeuse exatamente como elas são hoje? Bom, nós teríamos que caminhar na velocidade da luz e voltar. Voltar ao passado. Não existe ainda nenhuma nave espacial que nos leve até lá. Então é impossível. É impossível. Continua sendo verdadeiro. Porque é impossível, né? Então é verdadeiro. A velocidade da luz é
de 300 mil quilômetros por segundo, porque as estrelas são vermelhas. Não. Isso aí é uma pegadinha. Lembra que aqui em cima tá falando sobre aqui, José. A velocidade da luz é constante. Isso. Independe da velocidade da fonte emissora e da velocidade de quem recebe a luz. Aliás, esse é o postulado básico da teoria da relatividade restrita do nosso querido Einstein. A velocidade da luz é constante. Né? Então, não tem nada a ver se a estrela é vermelha, se a estrela é azul, se ela é quente, se a fase que ela está, a luz que ela emite, a velocidade da luz que ela emite é sempre a mesma. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não, verdadeiro, 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 falso. E aí, na próxima, a gente tem que desfazer isso aqui. A gente tem que é verdadeiro, 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 falso. É a letra A. Então, é aqui a letra A. Eu ainda não estou com muita prática de escrever aqui. Olha, esse quadro é maravilhoso. A Josena está fazendo o teste inicial, então nós estamos aprovando. É maravilhoso esse quadro. Eu estou pulando essa daqui porque é praticamente a mesma coisa, só que muda o nome da estrela, mas a ideia. Porque o que acontece? Alguns professores podem colocar fila A e fila B. Então, a questão, quando você olha, nossa, a prova da UBA tem 20 questões, não, são 10 questões. Mas eles fizeram a mesma prova, mas com um numeral diferente. Pode ter uma alternância. Mas isso é por conta do professor na prova presencial fazer, né? Fila A, fila B, né? Então, nesse sentido, tá? Aí agora é a mesma coisa. Mesma coisa. Agora a gente vai para essa essa questão aqui. Da órbita. Essa questão é bem interessante e ele também explica o que está acontecendo durante a questão. Mesma coisa da outra. Então, vamos sublinhar de novo. É uma dica importantíssima. Então, sublinhar as informações mais importantes. Né? Tem 3 leis de Kepler. A primeira é a chamada de lei das órbitas. E essa lei das órbitas descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Então, satélite natural orbita em torno de um planeta, o planeta orbita em torno do Sol, e essa primeira lei, ela especifica como é que é esse movimento. Ele chama a atenção que a figura não representa a órbita de nenhum planeta, porque nenhum planeta tem uma órbita tão achatada assim. Então, exemplo da órbita elíptica, você tem o eixo maior, o eixo menor, o exemplo, o astro que está sendo orbitado fica em um dos focos e o outro foco fica vazio. Então, se for a Terra em torno do Sol, qualquer planeta em torno do Sol, quem está no foco? O Sol. A órbita é o do planeta. Se for o planeta e o seu satélite, quem está no foco? O planeta. E o satélite, a órbita é do satélite. Então, agora vamos colocar o verdadeiro ou falso, tá? Então, a primeira lei de Kepler para os satélites de Júpiter diz o seguinte: a órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse, ok? Isso. Estando Júpiter num dos focos. Sim, porque eles estão circundando quem? Júpiter. Então, quem é que está no foco? Júpiter. O Júpiter. Então, essa é verdadeira, né, Jana? Verdadeiro. Fala outra. A primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Correto. De novo. Por quê? Porque os planetas, nós estamos no sistema solar. E os planetas circundam quem? O Sol. Então é o verdadeiro. É o Sol que fica num dos focos. Isso. Então tá aqui, estando o Sol num dos focos. Um dos focos. Perfeito. A primeira lei de Kepler para os satélites de Saturno, quem é que está no foco? Saturno. Saturno. A órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Verdadeiro isso, também. Verdadeiro. E só escreve nada. A primeira lei... Agora você.
A primeira lei de Kepler para os satélites artificiais. Não é a Lua, porque a Lua é um satélite natural. Então, vamos lá. A primeira lei de Kepler para os satélites artificiais da Terra diz o seguinte. Quem é que está no foco? Quem é que está no foco? A Terra. A Terra. Então vamos ver o que diz. A órbita de cada satélite artificial da Terra é uma elipse, estando a Terra num dos focos. Então é uma verdade, porque os satélites eles estão circundando a Terra. E quem é o foco? Terra. E a última, a primeira lei de Kepler só vale para o sistema solar. Não, porque não foi dito aqui que era uma coisa específica do sistema solar, mas sim que vale para planetas, luas, cometas, em torno dos astros nos quais orbitam. Isso. Então essa daqui é falso. E aí, vamos ver se eu consegui aprender isso. Eu suplo Então, verdadeiro e falso. A outra, de novo, é parecida. É parecida, porque como o professor pode aplicar fila A, fila B. Então, aqui quando você vê o gabarito são 20 questões, mas na verdade são 10 questões com valores diferentes, entendeu? De todas as questões dessa prova, eu acho essa mais, como é que eu posso dizer, a mais elaborada, né? Mas fiquem atentos. Não é porque tem essa equação aqui que você vai ter que fazer cálculo, não. Até que vai ter que fazer um pouquinho, não vai ter muito jeito, vai ter que fazer um pouquinho. Mas você tem que ter aquela dica, leia, porque a resposta, ao ler, você já sabe o que vai marcar. Tá. Então vamos lá. Ele está explicando que a potência de uma estrela, que usa a potência porque está se referindo à lâmpada, né? Isso. Lembra daquela questão anterior que a gente falou da luz que está aqui nos iluminando? Que era a luminosidade das estrelas, né? Da distância lá dos 720, né? Anos-luz, não é? Então aqui voltou a falar sobre isso. Então, ele falou, por de exemplo, luminosidade. a potência da lâmpada, 60 watts, 120 watts. No caso das estrelas, a gente chama de luminosidade. Então, essa luminosidade aqui das estrelas, ela é dada por essa equação. Luminosidade é K, que K é esse? É uma constante e a gente não vai se preocupar com o valor dela, é uma constante. R, ele está explicando aqui, R é o raio da estrela e T é a temperatura na superfície da estrela, tá? Mas então o importante é isso, a luminosidade é dada por essa equação. Agora a gente vai ver variações dessa equação, tá? Então a gente vai ver, se você dobrar o diâmetro do Sol, quando ele virar uma gigante vermelha, mas a temperatura na sua superfície fique a mesma, o que vai acontecer com a luminosidade? Vamos ver isso? Deixa eu ver se eu consigo passar para o quadro aqui. A luminosidade, então, é igual àquele K, que não importa o valor. Aqui. R ao quadrado. R ao quadrado. E a temperatura a quarta. Ele está dizendo, no item A, ele está dizendo que o que aconteceu com o diâmetro? Aí tá aqui. Suponhamos, né, que a temperatura da sua superfície fica inalterada. Mas e o diâmetro? Dobrou de tamanho, não foi? Isso, dobrou de tamanho. Então, o diâmetro novo, que eu estou chamando de diâmetro linha, é 2 vezes o diâmetro antigo. Isso. O diâmetro não aparece ali. O que aparece é o raio. É o raio. Mas o diâmetro e o raio são proporcionais. O diâmetro dobrou, o raio dobrou também. Então, o raio novo é igual a 2 vezes o raio antigo. Então agora é só substituí-la na fórmula. Qual que vai ser a luminosidade nova? A luminosidade nova vai ser igual ao mesmo K que tinha antes. O raio novo agora é 2 vezes o raio antigo. Mas o que tem que ser elevado ao quadrado? Os dois, né? O raio novo elevado ao quadrado e a temperatura permanece a mesma. O que acontece? Na hora que eu elevar esse raio ao quadrado, na hora que você eleva ao quadrado uma multiplicação, você tem que elevar os dois ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e o resto vai ficar igual a antes. 4, R ao quadrado, T
a quarta. Então, isso aqui é a luminosidade antiga. Então, a luminosidade nova é igual a 4 vezes a luminosidade antiga. O que ele está dizendo? Aí ele está dizendo assim, a primeira lei de Kepler. Não. Aqui. Suponha que, perdão. Suponha que dobre o diâmetro do Sol. Dobramos o diâmetro do Sol, consequentemente dobramos o raio quando também. ele virar uma gigante vermelha, mas por simplicidade, suponha que a temperatura na sua superfície fique inalterada. A temperatura se manteve a mesma. Se manteve a mesma. Só substituir aqui dentro da fórmula e ele veio ao quadrado. Isso. Qual é o lance aqui? Aí, Você tem que lembrar que quando você eleva 2 vezes R ao quadrado, você tem um produto elevado ao quadrado, tem que elevar ao quadrado todos os fatores que do estão produto. dentro do parênteses, Então, né? por isso que esse 4 apareceu aqui. Isso. E aqui manteve o que estava antes. Isso. Então, o que acontece? Aí está dizendo assim, neste caso, a luminosidade dele será 4 vezes maior, né, que a luminosidade atual. Que foi exatamente o que nós chegamos aqui. Então, esse é verdadeiro. Verdadeiro. Na segunda, o que altera? Aí está aqui, suponha que a temperatura da superfície do Sol caia para metade do valor atual. Então, Caia. agora, a temperatura nova é igual para metade. Vai ser a temperatura antiga dividido por 2. Isso, metade. Tá. Do meio. E agora? Que mais? Peraí. Quando ele virar... mas por simplicidade, suponha que seu diâmetro não se altere. Então, o diâmetro novo vai ser igual ao diâmetro velho. Isso. E o raio, desculpe, O raio novo, Isso. o raio novo vai ser igual ao raio antigo. Isso. Só que agora o que mudou é a temperatura. Aí o que mudou foi a Então, o que a temperatura. gente vai fazer Aí, aqui? Isso tudo vai sumir. O raio vai ficar ao quadrado. Só que a temperatura aqui, eu vou ter que apagar isso aqui embaixo. Porque tá muito agarrado, eu devia ter feito uma coisa a mais. A temperatura aqui agora, ela é dividida por 2. Só que tudo é elevado à quarta. Tudo. Tudo. Então, significa que aqui eu vou ter que... Tirar o 4 também daqui. Perfeito, muito bem lembrado. Eu ia deixar o 4 ali. Tirar o Pronto. 4. Eu vou ter que pegar a temperatura, elevar a quarta, mas eu também tenho que elevar o 2 à quarta. Porque, de novo, quando você eleva a quarta, uma divisão, uma fração, você tem que elevar o numerador e o Os dois denominador. termos, né? Então, os dois termos. O numerador e o denominador. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 16. 2 vezes 16. Então, agora, a gente fica assim, com esse 1 sobre 16 eu vou passar aqui para fora. Isso. Para primeiro, só para facilitar. O K manteve. O K manteve. O R manteve. Isso. E a temperatura quarta eu vou manter lá. O que acontece aqui? Isso aqui é a luminosidade antiga. Então, a luminosidade nova é igual à luminosidade antiga sobre 16. Então, aqui está a questão. Tá certo? Neste caso, a luminosidade dele será 16 vezes menor do que a luminosidade atual. Então, ó, 16 vezes menor, né? Ó, 16 vezes menor. Então, é verdadeiro também. Verdadeiro. Na próxima, o que acontece? Aí, na próxima, ó, olha que magnífico. Viu que mágica? Sensacional esse quadro interativo. Então agora, Josina, quando o Sol se transformar numa gigante vermelha,
o seu diâmetro irá dobrar. Pronto, então agora a gente vai ter... Aí agora a gente vai permanecer, ó, com a mesma informação da equação e a gente vai agregar a O essa... diâmetro, o que aconteceu com o Então, diâmetro? olha aqui. Quando o Sol se transformar numa gigante vermelha, o seu diâmetro irá dobrar. Então, o diâmetro novo vai ser 2 vezes o diâmetro antigo. Isso. E, por consequência, o raio novo vai ser 2 vezes o raio antigo. Isso. E a temperatura? Isso. Aí, mas a sua temperatura vai cair para metade do valor atual. Então, todo mundo aqui já sabe o que vai fazer. Metade dividir por 2. Agora a gente vai colocar lá na equação. Aí agora a gente vai fazer uma A substituição de valores. Exatamente. A luminosidade nova vai ser igual ao K, que não muda, vezes o novo R, que é o 2R, mas só que esse R ele tem que ser elevado ao quadrado, não é isso, Jane? Isso. E a temperatura, que é a temperatura Porque sobre 2, ele vai dobrar, né? Ele ela vai dobrar, ter que ser elevada à quarta. entendeu? Então agora a gente fica com a luminosidade a nova, é igual a K. Deixa eu tirar esse K daqui, não vou botar o K agora não, eu vou pegar todas as constantes primeiro. É. O 2 elevado, oh meu Deus, eu tava apagando. Ixi, ficou mais... Tá, isso. Vou fazer como tava para não dar confusão. K, K, 2 vezes 2, 4. 4, R ao quadrado. Agora, temperatura quarta. E 2 a quarta, que a gente já sabe que é 16, que a gente acabou de calcular. isso, na questão anterior. Agora é aqui, 16 ó, vezes menos. eu corto 4 com 16. Vai dar? Porque aqui é tudo multiplicando, não tem nada soma de subtração, posso cortar sossegada. Não mexemos na potência, não. Não, pois O é. que foi aqui? Porque aqui é 4, é múltiplo de 16. Perfeito. Então, por isso que a gente fez. Lembra que 4 vezes 4 é 16? Então, por isso que aqui ficou 4, tá? Eu peguei esse 1/4, passei para fora. K, R2, T a quarta. Isso aqui é a luminosidade anterior. Então, a luminosidade nova vai ser igual à luminosidade anterior dividido por 4. Foi isso que ele falou aí? Peraí. Aí agora, olha o que ele está falando. Neste caso, sua luminosidade cairá para 1/4 do valor total. E aqui, ó, Certinho. 1/4. Então, verdadeiro. verdadeiro também. E qual é o próximo e último? Aí agora, se por algum motivo a temperatura da superfície do Sol dobrar, sem alterar o seu diâmetro, a sua luminosidade será 16 vezes maior do que a atual. Vamos lá. A temperatura nova fica a 2 anterior, mas o diâmetro se mantém. Então o raio se mantém também. O raio se mantém. Aqui não fica 2, aqui não fica 4. Aqui ao invés de ser 2, é 2T. E aí daqui para baixo eu vou apagar tudo para não confundir. Isso. Porque a gente está falando do dobro da temperatura. Então por isso que tá esse 2 aqui, porque é o dobro. Isso. Tá? E agora a luminosidade nova fica K, R ao quadrado. E novamente, se eu vou elevar ao quadrado um produto, o quadrado do primeiro, o quadrado não, a quarta potência, né? 16 T a quarta. Aí eu boto esse 16 para cá. K, R ao quadrado. T a quarta. Só que isso aqui é a luminosidade antiga. Isso. Então, luminosidade nova é igual a 16 vezes a luminosidade antiga. É isso que ele está dizendo que aconteceu? E aí tá aqui. Sem alterar o seu diâmetro, a luminosidade será 16 vezes maior do que a atual. Então é verdadeiro. Então é verdadeiro. Tem mais Isso. algum para analisar? E agora, a última, olha a pegadinha. Se
Se por algum motivo a temperatura da superfície do Sol dobrar sem alterar seu raio, a luminosidade será 8 vezes maior do que a atual. Ah, então eu acabei de apagar aqui, eu não sei se eu consigo voltar. Vê aí se você consegue, clica na setinha. Aê, voltou! Então o raio, o diâmetro manteve, o raio Isso, manteve, manteve. a temperatura multiplicou por 2. Aqui, ó. Se por algum motivo a temperatura do Sol dobrar, né? Dobrar. Multiplicou. Quando a gente colocou aqui, significa que a luminosidade atual é 16 vezes a luminosidade antiga. E o que ele está dizendo aí? Aí ele está dizendo que a sua luminosidade será 8 vezes. Não, então isso aí é falso. É 16, porque é a questão anterior. Então, A isso é questão falso. anterior não foi 16? Então, aí ela é falsa. Então, essa daí Voltando é falsa. Aqui. Voltemos aqui. Esqueci que o dedo também É. funciona. Então, essa daqui Quatro. fica verdadeira, verdadeiro. Então, vamos lá. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, né? Então, vamos ver aqui a próxima. Isso. Verdadeiro, Então, verdadeiro, 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 falso. Isso. Perfeito. Aí A agora, outra é do mesmo estilo, que é aquela estilo. mesma coisa. agora são as constelações. E aí, Deixar por tua conta essa daí. se vocês observarem, aonde é que a gente pode verificar as constelações? Através do estelário, né? Você tem essa representação, você tem no estelário. E aí ele está falando aqui assim. A figura abaixo mostra uma parte do céu do dia 20 de maio, né? Que foi o dia que foi realizada a prova o ano passado. Às 20 horas, conforme vista de Brasília. As linhas fortes, vem Josina, marca aí as linhas fortes. Então, olha a pegadinha. Então, as tá? linhas fortes que ele está chamando são essas aqui, E, ó. ó. Tá vendo? Isso. Essas daqui. Vou apagar Ó. depois, tá? Então, ó. Essas linhas são estranhas, né, Jane? Por que elas são estranhas? Por que será, hein? Por que será que essas linhas são... Ó. Então, ele está dizendo que as linhas mais finas ligam artisticamente as estrelas mais Porque aí, tá brilhantes. vendo? Essa linha aqui, por exemplo, ligou as estrelas mais brilhantes, essa daqui ligou as mais brilhantes, e essas daqui são as áreas das constelações conforme determinado pela IAU, né? A gente aqui abre um parênteses e lembra que essas são as constelações oficiais conforme a União Astronômica Internacional, mas nós temos constelações de diferentes culturas, constelações indígenas, Sim. inclusive o Stellarium também já traz Já isso é, no agora, Stellarium né? ele já está atualizado, né? Já está atualizado. É. Então, essas áreas aqui são as áreas das constelações, então, conforme a União Astronômica Internacional, mas uma forma de ver o céu, tem várias, cada cultura tem a sua. Então aí a gente vai procurar a constelação que todo mundo conhece. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, cadê ela? Inclusive teve uma menina que me perguntou, professora, às vezes eu vejo vários cruzeiros do sul no céu. É porque né? tem o verdadeiro e tem o falso, O falso. né? Eu falei pra ela, o que distingue o verdadeiro do falso, bom, primeiro é que ele é bem menorzinho no céu, mas segundo que ele tem a intrometida, que é essa estrelinha aqui, a quinta estrela em termos de brilhância, de magnitude, e também nessa linha do braço menor você tem a alfa e a beta do centauro. Na mesma direção. Na mesma direção. Se você seguir a Se linha você seguir, no céu, mais ou menos você vai ali. Então, aqui a gente tem a constelação do Centauro e a constelação do Cruzeiro do Sul, que está aqui. Então, essa daí a Isso. gente conhece. isso. Outra que a gente conhece é o Escorpião, né? Essa aí Que é nós já Escorpião. falamos nela aqui hoje. Isso, né? Da constelação de Órion. Vamos lá É procurar. o oposto, Por né? que será que Órion foge do Escorpião. Escorpião? Nenhum dos dois estão juntos lá no céu. Não. E o que acontece com o Escorpião, que eu acho fantástico, é que é a constelação que todas, além do, claro, Cruzeiro do Sul, mas tem muitas estrelas em Órion, em Escorpião, e a gente vê muitas estrelas mesmo com alta poluição luminosa, como é no Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Você consegue ver muitas estrelas e formar o desenhozinho do Escorpião. Uhum. Que outra que a gente pode falar aqui, que também é bem conhecida?
Bom, a Triângulo Austral. Essa aqui, né? É. A Triângulo Austral, ela é muito conhecida. Austral quer dizer que é do sul, né? Isso. O que mais que a gente tem aqui que é bem conhecido? A Centauro, cadê a Centauro? A Centauro. Como é que o Centauro, ele lembra um tipo de um... Bom, o Centauro a gente já viu, né? Porque aqui a gente tem Alfa e Beta do Centauro, Isso, né? isso. E ele lembra mesmo o estilo do Centauro. Que mais? Eu acho que essas são as mais conhecidas, né? Isso. E se uma coisa que a gente pode falar que sempre cai na prova da OPA é alguma questão de reconhecimento do céu. Sempre. Então, dá uma olhadinha. Todo dia a gente olha para o céu, então a gente vê ali Mas as constelações, né? Daqui a pouco a gente pode dar uma passada pelo estelário aqui, Isso, né? com certeza. É que eu acho que ele não está instalado aqui, mas a gente pode usar o estelário online. Web, né? O estelário web, né? A gente pode sempre... A ideia do estelário, você ter ele no seu celular, né? Eu tenho ele no celular, mas você pode usar ele no... E hoje nós estamos transmitindo para vocês direto do Observatório Nacional. O lugar mais querido do mundo. Será que... Olha, a data de hoje, como que tá? Isso aqui é como a gente está vendo agora. O estelário, ele favorece que você veja uma porção de como é que eu posso dizer, particularidades. Isso, olha aqui. Aqui você pode alterar e vocês podem procurar como estava o céu no dia que você nasceu. Olha! Então aqui, ó, você vai fazer uma viagem no tempo. Vamos lá, Josina. Aqui, ó. A gente clica. Então eu quero... Bota aí no meu nascimento. Bota aí. Peraí. 1959. Vai ter que andar muito. Peraí. Ih, Josina. Ele tem que ser devagar porque a rede aqui não tá boa. Vê se consegue alterar ali na tela. Isso. Que às vezes... Não, vai demorar muito. Então... Vai demorar muito. Esquece de ir pro meu nascimento. Porque não... Uma dica, se você quer, você pode colocar a data do seu aniversário e a hora que você nasceu. Você vai lá na certidão de nascimento e pega assim, mamãe, me diga a data e a hora que eu nasci. A data ele sabe, né? Isso, mas a hora. E aí vai apresentar, eu nasci de manhã, né? À tarde. E aí, como o céu estava estrelado, só não apareceu as estrelas por conta da luminosidade do sol. Lembra que a gente ficou falando da luminosidade? Então aqui o estelário, ó, a Josina tá colocando, são 9 horas da noite, né? Eu tô colocando aqui uma coisa que eu queria mostrar para eles, que é justamente o caminho do sol, né? Você pode fazer sabe o que eu isso fiz. Aqui? É a nossa Via Láctea. Exatamente. Tá vendo? Olha uma ISS aqui, ó. Cadê? Olha aqui, a estação espacial aqui, olha, pessoal. O estelário é tudo de bom. Aproveite, é gratuito, é só você colocar no seu computador, né? E se for no celular, tem versão que é paga. Então, vamos usar no computador, que é a versão gratuita. Você pode ver aqui caminhando com o dia, né? Então, hoje, quando... Ele não tá mudando a hora, aqui a gente não tá vendo ele mudar a hora, mas ele tá mudando, tá vendo? Então, por exemplo, quando logo depois que o Sol se pôs, a gente tinha Vênus e Marte ainda no céu. Hoje aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito, então estamos com o céu nublado. Mas se você quiser saber como que tá o céu hoje, é só você ir lá no estelário, ele já coloca a sua localização automaticamente e o horário e a data. Aqui vamos ver as constelações. Olha, aqui a gente só está interessado nas constelações. Essa é a nova formação que a União Astronômica, né, designou para representar cada constelação. Tá? Então, naquela questão anterior que falou a linha fina, né, que a linha grossa ela separava, né, que estava aqui, essa questão aqui, né, a linha grossa ela separava. Aqui no estelário também tem como fazer isso, é que eu não estou sabendo fazer aqui. Objeto céu profundo, modo noturno, tela cheia. Tem como você fazer arte das constelações, que é bonita também. É a do passado.
passado, né, que nas provas antigas da OBA utilizavam essas figuras, mas a União Astronômica achou melhor a utilizar essa forma, né? Então aqui, olha, aqui a gente pode estudar as constelações. Olha, aqui você tem Escorpião, Ofiuco, deixa eu ver onde é que a gente está aqui com... a gente estou puxando ele para cá, eu estou rodando ele um pouquinho aqui para ele ficar... Isso. É porque... Pronto. Tá? Essa constelação aqui aqui... tem a mosca, ó. Essa constelação aqui, ó, Cruzeiro do Sul, lembra? Alfa e Beta do Centauro. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui no tempo. Deixa eu andar um pouquinho mais pra frente. Estão descendo. Então, vou botar pra subir aqui. Botar menos. Isso. Então, aqui você tem Alfa e Beta do Centauro, lembram? Com o próprio Centauro e o Cruzeiro do Sul. A mosca tá logo próxima. Isso. Tá? Quem mais que a gente tem aqui? Outra também, bom, aí o Escorpião, que a gente mostrou, tá? Aqui Lupus, tá bom? O Corvo. Isso. Vamos estudando aqui o céu, Virgem. Isso. Aqui, quando o tempo vai passando em termos de dias, deixa eu ver aqui, vamos passar isso aqui para mais. Aumentando a hora, né? Aumentando a hora, isso aqui vai estar mais em cima. Aí já aparece a constelação da Carina, que tem a segunda estrela mais brilhante do céu. Então você tem Sirius, ó, é a estrela mais brilhante do céu, faz parte do Cão Maior. E a Canopus, que é a segunda mais brilhante, que faz parte da constelação da Carina. Ó, Vela e Carina. Carina é o casco do barco, Vela e Carina. Deixa eu tirar isso daqui um pouco pra gente ver o que tem aqui do lado. Olha o Cão Maior, a carinha dele, como é bonitinha. Vem um cãozinho dele. Ele é o triângulo, né? O triângulozinho aqui, a cabecinha dele aqui, as perninhas. Então, dar uma olhadinha no céu e estudar essas constelações é uma coisa muito boa, porque vai ter sempre uma questão da prova da OBA que vai cair essas constelações. Isso, aproveita. Tá? Vai no WhatsApp e pede aos seus parentes, tia, avó, avô, tio, me dá aí a data de nascimento e a hora que você nasceu, que eu vou fazer uma revelação. Você vai revelar como que estava o céu o dia que ele nasceu. Né? Beleza? Então aqui essa questão, ela é uma questão de conhecimento do céu. E hoje é dia 11 ainda, né? 10. Não, 10. Hoje é 10 de maio. A prova é só dia 19, então dá tempo de você passear pelo estelar e conhecer as constelações. Faz isso que eu falei. Pega o nome de todo mundo e faz, olha aqui. Aí você faz o print da tela e manda pelo WhatsApp, olha aí. Olha como o dia que você nasceu, olha como que estava o céu. Olha aqui a mosca aqui, que era pertinho do Cruzeiro do Sul, Cão Maior. Então a gente, essa questão a gente vai... E peixe voador, cadê o peixe voador? Onde é que foi parar o peixe voador? Esse aí eu nem vi. Aqui. Esse aízinho, que parece uma ampulheta, né? Peixe voador. Então aqui a gente tem a Cruzeiro do Sul, tava lá, Mosca tava lá, Peixe voador, Triângulo Astral, Centauro, Régua e Lobo eu não vi, mas estavam lá também. Isso. Orion não estava. Não estavam. Tanto que a gente viu o Escorpião, não viu o Orion. Porque eles não se encontram. Exatamente. Sempre cada um fugindo do outro. Aqui não, o Cão Maior estava, não está aqui. Triângulo Astral, Touro não estava. Não estava. Então não é essa porque Touro não estava, não é essa porque Orion não estava, nem é essa porque Orion não estava. Erídano. A gente não viu também. Também não viu, né? Então... E é essa daqui, a letra A, porque a letra A tem Cruzeiro do Sul, Mosca, Peixe voador, Lobo e Régua a gente não viu, mas viu o Triângulo Astral e Centauro. Tá? Então é uma tentativa e erro. Então você faz o seguinte, você foi lá, marca a que você conhece. Ótima ideia. Entendeu? Marca que você conhece. E aí você vai perceber aqui as repetidas e falar assim, não, olha, essa aqui não estava. Eu tenho certeza que não tinha touro. Eu tinha certeza que não tinha essa balança. Eu tinha certeza que não tinha o erídano. Entendeu? Essas daqui a gente sabe que tinha. E essas a gente sabe que tinha. Tá aqui, tá aqui.
Peraí. Aqui a gente vai marcar. Essa daqui tava, essa Isso. daqui tava, Isso. mosca Mosca. tava, centauro tava, centauro, triângulo astral. Não, mais nada aí. Não, aqui, Cruzeiro do Só Sul. Cruzeiro do Sul aí. Então, essa daqui já não é. Ó, e aqui... Essa daqui já não é porque não tem Cruzeiro do Sul. Isso. Então essa daqui já não é. Anula. Já Então é cortamos tentativa uma. e erro, você Tá? tá me entendendo? Agora, essa daqui não é porque não tinha touro. Não tinha tudo. Essa daqui não é porque não tinha oro, e muito menos ursa maior, que a ursa maior só é vista no hemisfério, nos estados do Brasil que estão mais perto do hemisfério norte. Hemisfério norte. Tá? Então sobrou a A e a C. Isso. Mas a C não tem peixe voador. Não tem. Não tem triângulo astral. Então é a A. É a letra A. Muito bem. Tá? A gente não conhece todas, mas conseguiu fazer uma Estimativa, né? uma estimativa aí. Aqui é a mesma coisa, aqui nós temos a mesma coisa. Isso. E vamos para essa daqui. Essa aí. Essa daí. Os raios solares que iluminam a nossa Terra. Essa daí é uma questão que eu bato muito sempre com os estudantes, porque muita gente não sabe por que acontece nas estações do ano. As estações do ano, elas só acontecem por conta da inclinação do eixo da Terra, que é de 23 graus, em relação ao plano da sua órbita, e também, e a gente sempre pede às crianças, né, olha, faz aí o eixo da Terra. O eixo da Terra, a Terra vai rodando assim, o eixo tem que estar sempre apontado para o mesmo lugar. Então, quais são as opções aí que pede pra gente analisar? Então, vamos lá. No globo da esquerda, Que é esse aqui. o hemisfério sul está mais ensolarado. O hemisfério sul está mais ensolarado. Aqui você tem o hemisfério norte mais ensolarado, voltado para o Sol. 6 meses depois, quem está voltado para o Sol é o hemisfério norte, o hemisfério sul. Então, por exemplo, se você aqui, por exemplo, for ver quando é manhã e quando é noite, passar uma reta aqui, você vai ver que tem até uma parte perto do polo do hemisfério norte que nem recebe Sol. Mas o hemisfério sul recebe Sol até mesmo no polo. Então, o hemisfério sul é que está voltado para o Sol. Essa daí é verdadeira. Isso. O trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul e o trópico de Câncer fica no hemisfério norte. Isso é verdade. Não estava escrito em nenhum lugar e a gente tem que saber, né? Os trópicos de Capricórnio e de Câncer, eles realmente marcam essa faixa tropical, né? E aqui em torno deles. E no hemisfério sul é o de Capricórnio e no hemisfério norte é o de Câncer, tá correto. Aí agora essa, Josina, prolongando-se imaginariamente o eixo da Terra acima do Polo Norte, chega-se perto da estrela polar. Isso quer dizer o seguinte, a esfera celeste, ela é o que nós vemos da Terra. Então, por exemplo, o prolongamento do equador terrestre, ele vai dar o equador celeste. O prolongamento do eixo de rotação da Terra vai apontar para a esfera celeste, de maneiras que o polo norte terrestre vai apontar para o polo norte celeste, a mesma coisa para o polo sul. E a estrela polar, ela fica bem próxima do polo norte celeste, e é o que guiava, né, os navegadores, né? Que eram do hemisfério norte. A prolonga aqui sim, como eu usa a sua caneta mágica. Então vamos lá, ó. Porque tá falando prolonga, ó. Aí aqui na questão tá assim. Prolongando-se imaginariamente o eixo da Terra acima. Então você vê que é só você ler que ele já tá te dando toda a dica. Então aqui, ó, prolongando-se imaginariamente o eixo da Terra acima do Polo Norte, chega-se à estrela polar. Que está no polo norte celeste. Isso. Tá certinho. Qual é a outra? Aí agora, a outra. No globo da direita é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. No globo da direita? Tá aqui, no globo da direita. Não, é falso, é o contrário. É o contrário, né? É o hemisfério norte que está voltado para o sol, então é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Essa é falsa. Essa é falsa.
a linha do Equador, que é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Né? A linha do Equador divide a Terra em Ocidente e Oriente. Não, divide Né? a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E hemisfério norte. Quem divide em Oriente e Ocidente é o meridiano de Greenwich, né? Tanto que quando a gente Isso. fala longitude, longitude oeste, longitude leste. Latitude norte, latitude sul. Então essa é falsa Essa também. é falsa também. Acabou? Acabou. Então vamos lá para aquele quadrinho do falso e verdadeiro. Então vamos lá. Peraí que tem aqui um negócio aqui. Esse. É esse mesmo? É esse, né? Isso. Então vai ser o quê, ó? Verdadeiro, falso e falso. Então é a Então letra A. guarde a linha do Equador, divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? E aqui tá um erro, tá aqui uma pegadinha. É. E agora, vamos lá. Agora essa questão maravilhosa que todo mundo ficou sabendo porque foi noticiado em todos os jornais. Esse aqui é o foguete que levou o James Webb, aquele telescópio robótico. Você imagina esse telescópio, ele ficou todo dobradinho dentro daqui da cápsula. E quando chegou lá no espaço, tanto que vocês, se vocês observarem, forem lá no YouTube, tá lá a abertura, né, Josina, que tá voltada de costas para o Sol, não é? Sim. E para que ele possa alcançar o infinito. E as imagens que Foram maravilhosas. que ele está enviando e que todos nós podemos ter acesso. É só você colocar, né, imagens belíssimas do James Webb. E aí essa questão, né? Trouxe essa lembrança do James Webb maravilhoso. Isso. Então, essa parte de astronáutica, De astronauta. né? Então, no dia 25 de dezembro de 2021, foi lançado o telescópio espacial James Webb, né? Usando o foguete Ariane foguete europeu Ariane 5. Isso. Então, baseado na tabela abaixo, né? Calcule o tempo de funcionamento dos 3 estágios. Então, aqui, ó. Ih, Josina, não fui. Ah, não tem problema. Não, pra gente colocar aqui os 3 estágios, né? Tá. Ó. Ele quer o tempo total de funcionamento. Mas ele tem uma tabela aqui que dá para cada estágio o tempo de funcionamento. Isso. Então o tempo total é só somar. É só somar. 2 com 9, 11, 16 com 11, 27. 27. Só isso, gente. É uma continha demais. 27 o quê? Minutos. Minutos, entendeu? Muito bem. A letra B, né? Então, quando estiver operacional, o James Webb terá dos seus lados apontando para o Sol. Então, Aqui é quando estiver operacional, porque essa prova é antiga, essa né? prova é antiga, Ele porque já ele tá já está operacional. operando, ele já está lá enviando mensagens belíssimas. Então, lembra, esse lado aqui é que está em direção ao Sol. Então, olha a temperatura. 85. 85 graus. E esse lado aqui, que está distante do Sol, que não está recebendo os raios solares, né? Está com uma temperatura negativa, ó, menos 233 graus centígrados. Aí a pergunta, qual a diferença de temperatura entre os dois lados, né? Qual a diferença? Lembra quando a gente fala diferença? Qual o sinalzinho que a gente usa? Menos. Aí agora você tem que botar entre parênteses, por quê? Porque a temperatura é negativa, então é menos 233 graus. Isso. Aí agora naquela regrinha lá na quarta série, menos com menos dá mais. Então vai ser 233 mais 85 graus. Então a resposta vai dar 3 mais 5, 8. 3 e 8, 11 vai 1, 318. Isso. Então agora vamos lá para a questão. Eu esqueci que eu tenho aqui. Então a resposta é a
a letra A, Porque né? nós tínhamos achado na primeira soma daquele isso, estágio, dos estágios, né? Que foram 3 estágios na letra 27 A. minutos, 27 minutos e depois a gente calculou 318 a graus. temperatura 318 Então, graus. E letra agora, A. Geusina, nós vamos para uma questão da Olimpíada Brasileira de Satélite. Quem já ouviu falar da OBSAT? A OBSAT, ela tem esse satélite aqui, que é o Pion. E aí, esse satélite, ele é, ó, Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Isso! E essa questão, gente, é só a gente observar. A altura desse CubeSat é 5 centímetros. E a altura do lápis É 20 centímetros. Então, vamos lá para a pergunta. Um lápis, ó. Em 2022, o satélite brasileiro Pion BR-1 foi lançado no espaço pelo foguete Falcon 9. O Pion BR-1 assemelha-se a um cubo mágico, com a medida de 5 centímetros de aresta. Aí a pergunta da letra A. Um lápis, aqui ó, de 20 centímetros de comprimento. Então, quantos satélites precisam ser empilhados? O que é? Quantos satélites precisam ser empilhados? Quer dizer, um em cima do outro. Nossa. Né? O satélite é pequenininho É assim. pequenininho, foi Então, se você tiver cadê? Então, vamos lá. Aí ele quer saber quantos satélites, né, empilhados verticalmente. Então, o lápis está na vertical, né, em pé, né? Então, você tem o lápis aqui. Aqui. Aqui é uma borracha, na verdade. É. Nós Eu não temos consigo um fazer uma lápis. linha reta. Isso. Então, aqui você tem 20 centímetros. Centímetros. Se você botar um aqui primeiro, ele ocupa 5. Isso. Botar outrozinho, ocupa mais 5. Mais 5. Então, você tem que dividir 20 dividido por 5. Por Por 5. 5, que dá que dá 4. 4. Então a resposta, olha que conta, a pessoa olha, lê, fica imaginando que questão difícil, porque já vai, né? É leitura. Não sei nada sobre satélite, não sei nada sobre... É leitura, você tá vendo? Olha, uma continha de dividir. Só E isso? você nem, né? Ó, essa é a questão. E agora, Josina, A vamos letra para a B. letra B. Eu não vou poder botar aqui para não aparecer resposta. Dita aí, por Então favor. vamos lá, a letra B, esse satélite aqui, ele tem ele pesa 250 gramas, então escreve aí. Peso, 250 gramas. Isso, 250 gramas, E né? Aí, o foguete, ele é capaz de levar para o espaço uma massa de 150 quilos. Então, você imagina, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, a gente tem que fazer aquela conversão, né? Então, lembra daquele quilo que a gente tinha que fazer para a direita, para a esquerda, né? Aumenta, diminui, lembra? Então, a gente vai transformar 150 quilos em gramas. Então, vamos lá. Aí agora, que continha que a gente vai fazer, Josina? qual é a pergunta que ele Aí faz? a pergunta é, quantos satélites poderiam ser lançados, né, ao mesmo, né, com uma única vez? Então eu tenho que dividir 150 mil, vou até tirar isso daqui, peraí. Isso, então a gente vai vou ter dividir 150 mil, né, porque a gente transformou em gramas, porque cada cubo, sabe, ele pesa 250 gramas. Então, a gente teve que converter os 150 quilos para gramas. Então, vai ser 150 mil dividido por 250. Você pode pegar aqui Cortar o zero, né? Depois Então, pode dividir por 5. Isso. Aqui dá 5. E aqui o 15 vai dar 3. Isso. Agora pode pegar o 30 e dividir por 5, que vai dar 6. Na minha conta deu 600, tá certo? Isso, certinho, 600. Então, o foguete, ele vai conseguir levar
600 satélites. Satélitezinhos desses. Olha que conta fácil. Então vamos ver aqui agora. Então aí agora vamos ver a resposta que a gente vai marcar. 4 satélites Quatro enviados satélites. no Lápis e 600 São- satélites. Só isso? Só isso. Então já acabamos? Agora é a questão observacional. Essa questão aqui, ela tem todas as respostas. Sério? Isso. Todas as respostas estão aqui nesse desenho. Nossa senhora, hein? Então a gente vai ter que dar um zoom nesse desenho aí. Isso, O Josinha. que está escrito aí nesse Então texto? vamos lá. Nesse texto tá assim, ó. Peraí, só um minutinho. Ai, perdão, me perdoe aqui o embaralhamento. Ó, Tem há aí, 5, ó, presta atenção que eu vou ler, hein? Há 5 veículos robóticos operando em Marte. Então esse aqui é Marte, né? Então tem 5 veículos robóticos. O que que é isso? Eles andam, né? Sim. Veículos robóticos em Marte, incluindo o Jeep robô, O Ingênuo. o Perseverance, né? Tem o Ingenuity Tem o também, Perseverance. né? Entendeu? Aí ele está dizendo assim, ainda há 8 espaçonaves em órbita. Então, esses aqui estão pousados, né? Em movimento em Marte, e esses aqui estão em órbita. Vamos lá para as perguntas. Muito bom. Que é, agora vocês viram, observando, e agora vamos lá para as perguntas. Você vai completar verdadeiro ou falso, só que você vai ter que ler e observar o desenho aqui. Então vamos lá. A China possui um veículo robótico em Marte. Operando na superfície de Isso, Marte. então aqui, então vamos lá. Tá Olha, lá. até escrito, ó, China. Aqui, ó, China. E não, foi. fez. Isso, China, ó, tá aqui. Na superfície. Um E espaçonave. uma espaçonave em órbita, cadê ela? Estados Unidos, China, Índia, aqui, China. E as duas estão pertinhos, hein? Olha. É, certinho. Então, Vamos lá. verdadeiro, né? Verdadeiro. Aí vamos lá. A ExoMars Trace Gas Orbiter é uma espaçonave da Europa e Rússia e está em órbita em Marte. Então vamos lá, olha o nome Cadê ela? dela. Tá Aqui, ó. Olha o nome grandão. Verdadeiro, ela está em órbita. Então bota lá, verdadeiro. A China e a Índia. Peraí, tem um no meio. Estados Unidos. Cadê? Os Estados Unidos da América é o país com mais veículos robóticos em Marte. Tá Então, certo, vamos lá, né? vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Tá É o que tem certo. mais. É o que tem mais. E Então, também, verdadeiro. espaçonaves em órbita de Marte. Então vamos lá. 1, 2, 3. 3. Ele é mais do que os outros, porque Emirados Árabes tem 1, Índia tem 1, Europa tem 1 e China tem 1, Europa e Rússia tem 2. Realmente, Estados Unidos tá certo, é verdadeiro. Então é verdadeiro. Aí agora, essa aqui, ó. A China e a Índia possuem veículos robóticos na superfície de Marte. A China tem, mas a Índia não. É. Então é falso. Então é falso. Aí agora, os Estados Unidos da América possuem 5 espaçonaves operando em órbita ao planeta vermelho. Vamos 5. ver. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 2, 3. Acabou. 3, então Não é é falso. Então, é verdadeiro. Verdadeiro. Então vamos lá, ó. Verdadeiro, Falso e falso. Então, pessoal, essa foi a prova. Nível 3 da OBA. E vocês perceberam que todas as questões, as respostas estão no enunciado. Então, qual é o segredo? Ler com atenção,
A gente deu a dica de sublinhar, Marcar, né? Porque fica mais fácil. de depois que você leu, voltar nas coisas mais Então você importantes. pode até usar um lápis, né? Pra fazer destaque, né? Se tiver aquele lápis, aquele que marca, né? O marcador de aquele texto. marcador de Se texto. tiver o marcador de texto, ok. Isso. Se não tiver, não tem problema. Porque Vai com te lápis facilitar. mesmo. Porque qual é a pergunta? Você vai lá no enunciado, os desenhos, os gráficos, eles te auxiliam. Isso. Então, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês. E a gente vai deixar um videozinho para eles assistirem hoje. Não, na live. Na live a gente vai fazer uma live de um batidão, né? De tirar dúvida. Na segunda-feira, dia 15 de maio, né? Isso, às 18h30. E na descrição desse vídeo você já vai encontrar o link da live. E a gente também vai colocar na descrição desse vídeo um formuláriozinho pequeno, só para você colocando as dúvidas que você tá tendo. Fazendo as perguntas, porque quando a gente começar a live no Google Forms, a gente já vai ter uma planilha, né? Isso, a gente já com vai as ter as perguntas e a gente já, de repente, já pode preparar E no alguma próprio coisa. chat também, né, Josinha? Durante a live. Vocês vão poder participar e a gente vai respondendo. Tá Obrigada aí, rumo ao ouro, né? Tchau. Muito obrigada.